Olha só essa citação do Eric J. Topol. Quando você reúne medicina aberta, ciência aberta, acesso aberto, código aberto e dados abertos, o Open Five, todos os tipos de novos canais de atividade de pesquisa se tornam disponíveis. Forte, né? Fico pensando, será que a gente está mesmo pronto para essa abertura toda? Para colaborar assim com generosidade? Fica a reflexão. Bem, hoje a nossa conversa vai fundo na newsletter Triagem, da Academia Médica, é a edição de 10 de junho de 2025, que, aliás, chega para mais de 45 mil profissionais, todo domingo e quarta. É bastante gente recebendo esse conteúdo, né? Muita gente. E é bom lembrar o que é a Academia Médica, né? É a primeira e maior comunidade no Brasil focada no desenvolvimento do pessoal das ciências médicas. Já são mais de 260 mil assinantes. Nasceu lá em 2012, justamente para abordar aquilo que talvez a faculdade não tenha dado tanta ênfase, sabe? Conectando os profissionais com conhecimento, com oportunidades, buscando melhorar a qualidade de vida mesmo, pessoal e profissional. Exato. E essa nossa análise de hoje tem o apoio da Talent Match Academia Médica. Eles são focados em conectar profissionais de saúde com o trabalho ideal para cada momento da carreira. Tem vagas lá, viu? Para saber mais, é só acessar talentmatch.com.br. Aí um agradecimento especial à produção e direção do Fernando Carbonieri e da Rose Esfarsa. E o que a gente vai abordar hoje? Tem coisa interessante. A ligação entre saúde vascular e demência, resistência bacteriana, um ponto crítico, novas abordagens para a mobilidade em Parkinson, carreiras médicas para além da técnica e ainda uma dica de livro. Bastante coisa. Vamos começar então por essa conexão surpreendente, talvez, entre cardiologia e neurologia. Um estudo da Johns Hopkins acompanhou mais de 12 mil pessoas por décadas. Décadas. É um estudo longo. Sim, e o resultado é impactante. Ter uma boa saúde vascular ali na meia-idade pode diminuir o risco de desenvolver demência antes dos 80 anos em até 44%. Quase metade. É um número muito expressivo, 44%. E o ponto-chave que o estudo traz é o timing, a janela de tempo. Fatores de risco que a gente já conhece, tipo hipertensão, diabetes, tabagismo. O clássico, né? Exato. Se eles aparecem cedo, ali entre 45 e 54 anos, eles estão ligados a cerca de 21,8% dos casos de demência que surgem antes dos 80. Agora, se esses fatores aparecem mais tarde, tipo entre 65 e 74 anos, Aí o impacto aumenta. aumenta e muito. Salta para 44%. É uma diferença brutal. Curiosamente, depois dos 80 anos, parece que a influência direta desses fatores vasculares diminui um pouco. Interessante isso diminuir depois dos 80. Pois é, e o estudo também observou que essa ligação é ainda mais forte em alguns grupos específicos. Pessoas sem a variante genética APOE4, que a gente sabe que aumenta o risco de Alzheimer, Certo. participantes negros e mulheres também mostraram uma fração atribuível maior nesses dados. Entendi. Então, fica claro que cuidar das artérias, da pressão, do açúcar no sangue na meia-idade não é só pelo coração, né? É um investimento direto na saúde do cérebro lá na frente. Mas essa questão da influência diminuir após os 80, será que entram outros fatores em jogo? Provavelmente. Com o envelhecimento mais avançado, outros mecanismos de neurodegenerescência devem ganhar mais peso, né? Mas a mensagem para a prevenção é muito clara. A meia-idade é um período assim fundamental para intervir na saúde vascular, pensando na cognição a longo prazo. Isso pede, claro, mais integração entre a atenção primária e os especialistas. Falando em desafios de longo prazo, vamos para a medicina interna. E um tema que, nossa, preocupa muito. Resistência bacteriana. Tem um paradoxo com o ciprofloxacino, que é um antibiótico super comum para a infecção urinária, né? Super comum. Pois é. Parece que ele pode, na verdade, acelerar a resistência das bactérias. Como assim? Parece contraintuitivo, né? Mas um estudo da Rutgers Health, que saiu na Nature Communications, desvendou o mecanismo. Basicamente, o antibiótico causa um estresse energético na bactéria. Diminui o ATP, que é a moeda de energia da célula. Ok. Aí a bactéria reage tentando compensar. Ela acelera a respiração celular, só que isso gera um efeito colateral.
Aumenta as espécies reativas de oxigênio, os ROS. Que são danosas, certo? Exatamente, são moléculas instáveis que danificam o DNA. E aí vem o paradoxo. Esse dano, em vez de matar todas, acaba aumentando a sobrevivência de algumas células, as chamadas persistentes, e acelera a evolução da resistência naquele grupo. Que coisa. E o mais interessante ou preocupante é que não é só com o ciprofloxacino. Outros antibióticos, como a gentamicina e a ampicilina, parecem ter mecanismos parecidos nesse sentido. Nossa, isso é bem sério. A gente está falando de resistência antimicrobiana que já mata mais de 1,2 milhão de pessoas por ano no mundo. Divulgar rápido esses mecanismos, como esse estudo fez, é um exemplo de ciência aberta na prática, né? Super necessário. Com certeza. É crucial entender como a resistência surge para poder combatê-la. O estudo até sugere caminhos, como repensar o uso de doses muito altas, talvez buscar antibióticos mais inteligentes, ou até desenvolver estratégias para bloquear essa evolução da resistência. É um chamado para inovar e rápido. Mudando completamente de área agora, vamos para a neurologia. Uma pesquisa lá da Alemanha de Marburg e Bochum, publicada na Scientific Reports, traz uma luz diferente para o Parkinson. Eles descobriram que estimular uma área chamada colículo inferior pode melhorar a mobilidade. Mas espera aí, colículo inferior não é ligado à audição? Tradicionalmente, sim, a gente associa mais a via auditiva. Mas esse estudo foi fundo. Eles usaram optogenética. Aquela técnica com luz para ativar neurônios específicos? Essa mesma. E, com ela, confirmaram que existe uma conexão funcional direta entre o colículo inferior e a região locomotora mesencefálica, que é chave para o movimento. Ah, entendi. Isso mostra que talvez a gente possa explorar vias motoras alternativas que não são tão afetadas pela degeneração dos neurônios de dopamina, que é o clássico do Parkinson. É buscar outros caminhos no cérebro para compensar. Explorar vias alternativas. Isso soa muito promissor mesmo. Mas e aí, quais seriam os próximos passos para isso virar uma terapia real? Olha, ainda é cedo, né? A pesquisa foi feita em modelos animais, mas abre uma porta importante para pesquisar novas estratégias. Quem sabe no futuro estimulação não invasiva direcionada para essas áreas. Poderia ser um complemento aos tratamentos que a gente já tem hoje. É um caminho novo se abrindo. Além dessas pesquisas de ponta, a newsletter Triagem também trouxe um ponto importante sobre a carreira médica em si. A ideia de que hoje só a competência técnica não é mais suficiente. Habilidades como liderança, empreendedorismo, até autoconhecimento são cada vez mais essenciais. Exatamente. Isso é algo que a gente vê cada vez mais. Os materiais que a triagem compilou indicam que médicos em posição de liderança realmente fazem a diferença, não só na gestão, mas nos desfechos clínicos e na cultura do lugar de trabalho. Faz sentido. E o empreendedorismo aparece não só como abrir um negócio, mas como uma forma de inovar no próprio cuidado, de criar soluções. E o autoconhecimento talvez seja a base de tudo, né? Para fazer escolhas de carreira com mais propósito e muito importante para prevenir o burnout, que é um fantasma na nossa área. Torna a prática mais sustentável para todo mundo. Com certeza. E para fechar os destaques dessa edição, teve a triagem literária, com uma recomendação de livro, Sem Causar Mal, do neurocirurgião britânico Henry Marsh. Já ouviu falar? Já sim, é um livro fantástico. A honestidade dele é algo raro. Ele fala abertamente dos dilemas, das dificuldades, dos erros, dos triunfos, tudo que envolve a neurocirurgia, que é uma área de altíssima complexidade e responsabilidade. Deve ser pesado, mas importante. Muito. É uma leitura que te faz refletir sobre o peso enorme das decisões médicas e sobre a própria condição humana, sabe? A vulnerabilidade do paciente, mas também a do médico. Recomendo muito. Então, resumindo o que a gente conversou hoje. A gente vê uma medicina que está sempre se mexendo, né? Conectando coisas que pareciam distantes. Prevenção vascular lá na meia-idade impactando o cérebro décadas depois. A biologia fundamental das bactérias ensinando a gente sobre resistência. A neurociência buscando caminhos alternativos para o movimento. E, ao mesmo tempo, a necessidade do desenvolvimento integral do profissional de saúde. Perfeito. E é exatamente nesse ponto de conexão, de criação e compartilhamento que a academia médica busca atuar. Ser esse espaço, essa comunidade que apoia os profissionais que buscam a excelência, que buscam uma prática mais conectada, mais humana, mais eficaz.
Tudo isso conversa muito com aquela ideia inicial do Eric Topol, do Open Five, de construir juntos, de forma aberta. Exatamente. E para quem nos ouve e quer se aprofundar em algum desses tópicos, todos os textos originais e os detalhes dessa edição da triagem estão lá no site academiamedica.com.br e também nas redes sociais, só procurar por @academiamédica. É importante dizer que os links para os artigos científicos e também para o livro do Harry Marsh estão na descrição desse áudio aqui, tá? E o acesso a eles é gratuito. Isso, informação aberta e acessível. Se você gostou dessa nossa conversa, dessa análise, compartilhe com seus colegas. E não esqueça de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida, seja Spotify, YouTube Music ou outra. E para a gente terminar, talvez deixar uma provocação final conectando tudo. E como é que a gente pode, na prática, se inspirando nessa visão de abertura do Open Five e por esses avanços que a gente discute hoje, como podemos integrar melhor a prevenção vascular, a pesquisa que inova, o desenvolvimento pessoal e de liderança, para realmente catalisar uma medicina que seja mais colaborativa, mais eficiente e, acima de tudo, mais centrada no ser humano? Fica aí para a gente pensar.